De volta dos nossos comerciais, estou aqui hoje com o dermatologista de Franca, Dr. Sérgio Henrique de Paula Tasso, e estamos abordando as alterações na pele. E no caso, doutor, que evidenciam, claro, alterações metabólicas, tá, gente? Nesse caso, por exemplo, o hipotiroidismo, que é a alteração, né, da glândula. Quais são os sinais da tireoide, né? Quais são os sinais que vão apresentar na pele que a gente deve observar? Exatamente. Bom, o hipotireoidismo, ele vai se caracterizar pela diminuição dos hormônios tiroidianos, uma hipofunção da tireoide. Os hormônios tiroidianos, eles teriam uma ação tipo estimulante do nosso organismo. Então, com a deficiência desses hormônios, a pele ela vai sofrer algumas alterações. As principais seriam o ressecamento da pele, aspereza, a pele pode ficar com coceira, o paciente pode se queixar mais. Porque perde muita água, exatamente, né? Então fica a pele mesmo fica ressecada, áspera, atrofias, perdas de pelo. É comum a gente chegar a pacientes no consultório com queda de cabelo. Né? Talvez por isso que na fase da menopausa, né, doutora, as mulheres também que têm alterações dos hormônios e também podem chegar, devido à menopausa, desenvolver também o hipotiroidismo, tem esse ressecamento. Exatamente, né? Que acaba se confundindo até com a própria senilidade. Na menopausa a gente tem também uma baixa dos hormônios, dos estrógenos, progesterona, que também estimulam esse metabolismo da pele e a pele fica mais seca, mais sensível, né? Uma outra alteração que às vezes pode passar desapercebida, no caso de tireoide, seria o que a gente chama de carotenemia. Os carotenos são pigmentos amarelos, então a pessoa com hipotireoidismo ela pode ficar com uma pele mais amarelada. Isso acontece por quê? Uma deficiência de conversão dos carotenos em vitamina A no nosso fígado, né? Então ele pode dar uma tonalidade meio amarelada. Ao contrário pode às vezes até achar que está com alguma doença hepática, né? Exatamente, porque fica amarelo, né? Anticrinicento. Bom, mas ó, vocês estão aí falando, mas tem gente lá que tá louquinho pra fazer uma pergunta pro doutor também. Vamos ouvir. Doutor, deficiência na alimentação deixam vestígios na pele? Olha, normalmente a alimentação pode levar a uma série de alterações na pele. Então nós temos principalmente as deficiências calóricas, proteicas e vitamínicas, né? O paciente normalmente, a gente vê no nosso meio uma alteração assim. Nosso país é um país pobre ainda, então nas periferias, idosos, os alcoólatras, esses pacientes então podem cursar com anemia, pele pálida, a própria pele seca, unhas frágeis, perda de cabelos. No consultório é interessante, a gente vê muito assim com relação à alimentação, o que a gente chama de eflúvio telógeno. É a paciente que chega se queixando de uma queda aguda de cabelos, né? E normalmente a secundária é um regime agressivo que ela fez com uma perda intensa. Louca. Então o organismo sente aquele estresse da perda de nutriente e quem paga é o cabelo da gente que acaba caindo. E vamos usar peruca, né? Não, mas vamos ficar magro. Não, tem que ficar magro. Tem que ficar reeducado. É verdade. Agora, voltando no assunto do fígado, que deixa a pele, né, amarelada, qual outro tipo de alteração também que pode ocorrer na pele? Bom, exatamente, né, Luciano? O fígado, o amarelamento da pele, no caso do fígado, é por acúmulo de bilirrubina, que é um pigmento hepático. Essa bilirrubina, ela se traduz por alterações do sistema hepatobiliar. Ela pode ser por um quadro de uma hepatite, uma cirrose crônica, ou alterações de obstrução da eliminação da bile, por exemplo, uma pedra na canal da vesícula. E às vezes pode até ser um sintoma de um câncer de pâncreas, um câncer de cabeça de pâncreas. Agora, em casos mais evoluídos, avançados, a doença hepática ela pode cursar com uma série de alterações na pele. Com a pele que também vai ficar seca, vai ter prurido, escoriações, manchas roxas na pele por distúrbio de coagulação, perda de pelos, aumento de mamas em homens. Então a gente vê uma série de alterações mais avançadas. Doutor Sérgio, o tempo está estourado. Eu quero que você dê uma dica bem rápida. Quais os cuidados para quem está nos assistindo com a nossa vitrine? Exatamente, Zezé. Eu acho que no caso da pele é muito importante, sempre que a gente tiver alguma alteração, talvez nem possa ser muito importante, mas procure o médico, não fique se automedicando. Acho que isso é uma coisa importante. Às vezes, uma simples alteração pode trazer uma doença grave. Vou te dar 2 exemplos. Outro dia um paciente chegou no consultório, me mostrou a palma da mão, e estava toda amarelada. O que ele tinha? Um aumento muito expressivo de colesterol no sangue, era puro colesterol que estava depositando, e ele nem estava dando bola. Um outro exemplo que eu posso dar também,
que chegou recentemente no consultório era uma paciente que também estava evoluindo com manchas roxas, traumatismo na pele, pequenos traumatismos, fazendo hematomas grandes. E o que era isso aí? Um sintoma de uma leucemia que ela tinha, que acabou sendo diagnosticado pelo dermatologista. Nas mulheres, uma coisa interessante que a gente pega muito lá, e é bom lembrar, é a síndrome dos ovários policísticos, né? Então, que cursa com acne, aumento de oleosidade, aumento de pelos, queda de cabelos. E isso é importante a gente fazer um diagnóstico precoce justamente para tratar essas doenças. Às vezes esses pacientes podem ter no futuro uma dificuldade de engravidar, né? Às vezes porque não fez um diagnóstico. E às vezes tratando é tão simples, né, doutor? Exatamente. É fácil. O negócio é o seguinte, é prevenir. E para isso a gente tem que sempre procurar um especialista, não se automedicar. Mas também eu acho que ele vai concordar comigo, gente. Passar um bronzeador, que é tudo de bom pra birosca, não ficar assim, ó. Protetor. Protetor Ela solar, é louca, não é bronzeador, é verdade, é protetor. solar. Eu tava falando pra ele, é excesso de sol. Então eu passei mais bronzeador do que protetor. Beijo, tchau. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.